Salam. Esse é o cumprimento da paz. Ou seja, os muçulmanos são incentivados, sempre quando se encontrarem, antes de iniciar qualquer palavra, cumprimentar o outro com o cumprimento da paz. Desejar a paz. Aonde você estiver, você tem que pregar e desejar a paz. Porque todo mundo necessita de paz. Então, se eu desejo a paz para o outro e trabalho para que o outro esteja em paz, automaticamente a paz vem para mim. É assim que o muçulmano pensa. Por isso que a religião do Islã significa Islã. Islã significa submissão voluntária à vontade de um único Deus. Então, todas as pessoas que submetem a Deus, que se entregam para Deus, que acreditam em Deus, encontram a paz. Porque Islã vem da palavra salam, o mesmo derivado. Então, você acreditando em Deus e ficando dentro das ordens de Deus e não ultrapassar as divisões que Deus colocou sobre ti, você vai encontrar uma paz interna e externa. Esse lugar onde vocês estão é chamado de Masjid. Como é que chama? Masjid. O que é Masjid? É a mesquita. A mesquita é o templo erguido na terra para as pessoas irem em busca de conhecimento, de adoração a Deus, de reunião, de congregação e etc. É um lugar de calma e tranquilidade. Existe um dito para nós que nós acreditamos que o último profeta Muhammad, que a paz tenha sobre ele falou assim: os melhores lugares na terra são as mesquitas. Não há lugar melhor que a mesquita. E os piores lugares são os centros comerciais. Por quê? Porque no centro comercial eu estou preocupado em comprar e vender, com vida mundana, com o meu eu, com o meu egoísmo. Na mesquita eu estou preocupado com a minha alma, com a minha tranquilidade. Compreenderam? A religião do Islã se baseia em 5 pontos fundamentais, conhecido como 5 pilares. O que é um pilar? Isso aqui é um pilar. Para que serve esse pilar? Para sustentar, para ficar firme a construção. Mesma coisa com os muçulmanos. Eles se sustentam, se firmam juntos em 5 pontos. O primeiro ponto, o primeiro pilar, é essencial para a pessoa se tornar muçulmana. Qualquer pessoa pode ser muçulmana. Um brasileiro, um árabe, um americano. Basta ela acreditar de coração e pronunciar dizendo: eu testemunho, eu acredito que não há divindade digna de adoração, exceto Deus, aquele que não possui sócios e nem parceiros. E testemunho que Muhammad é seu servo e mensageiro, foi o último dos profetas. Assim como Jesus, filho de Maria, foi um servo e mensageiro de Deus. Toda pessoa que acredita e pronuncia isso é considerado muçulmano. Aí vamos para o segundo pilar. O segundo pilar, os muçulmanos devem rezar 5 vezes ao dia. Quando eu falo rezar, são movimentos especiais. Porque às vezes a gente pode falar, levantar a mão e suplicar. Isso aqui significa súplica, dua. Qualquer momento, a qualquer hora eu posso levantar a mão e falar com Deus. Onde eu estiver. As rezas são específicas. A primeira reza do dia inicia ao início do amanhecer, da aurora matinal. E vai até ficar tudo claro e o sol nascer. Ou seja, inicia por volta de umas 5 da manhã até umas 6h30, ou 6 horas. Até um pouco antes, 4h40 da manhã até umas 6 horas. Eu devo levantar, fazer uma purificação com água, lavando as minhas mãos, o meu rosto, minha
boca, no nariz, nos braços, no cabelo e no pé. Aí eu me troco, fico virado nessa posição, no leste, porque nessa posição ao leste, aqui no Brasil, vai dar para um lugar chamado Kaaba. É um templo que está em Meca, na Arábia Saudita. Foi o primeiro templo construído na terra. Quem construiu foi o profeta Abraão e o seu filho Ismael. Em respeito a esse templo, os muçulmanos se voltam 5 vezes por dia nessa direção, rezando para Deus. Volta nesse templo em forma de organização. Então eu faço o quê? Falo Allahu Akbar, Deus é maior. Não há nada maior do que Deus. Agora eu estou me conectando com Deus. Aí eu falo palavras do Alcorão, me curvo, reverenciando a Deus, levanto, me prostro, colocando a minha testa para Deus e pedindo e falando com o meu Criador para me ajudar. Então, essa reza eu faço 5 vezes por dia. A primeira, no início do dia. A segunda, ao meio do dia. A terceira, à tardezinha. A quarta, ao pôr do sol. A quinta, ao anoitecer. Uma reza que vai levar 5 minutos. Não mais do que isso. Eu tenho 24 horas. Vou e venho. Estudo, brinco, trabalho, fico alegre, fico triste. Eu paro 5 minutos, me conecto com Deus para me manter firme e forte durante o dia e a noite. Não é que Deus precisa da minha reza, mas Ele colocou essa reza como meio de comunicação entre eu e Ele. Presente para mim. Porque a reza, uma reza até a outra reza, ela purifica a alma e o coração. Eu erro dia e noite, mas a reza me livra dos erros. Compreenderam? Esse é o segundo pilar. Exato. O terceiro pilar qual que é? É chamado de Zakat. É um imposto, um tributo colocado para todos os muçulmanos e muçulmanas. É feito todo ano. É anual. Toda pessoa que atingir um lucro, por exemplo, calculado aqui no Brasil com o valor da prata, baseado em 3 mil reais. Se eu, durante o ano inteiro, sobrou comigo, eu guardei 3 mil reais, não menos do que isso, 3 mil ou mais, sobrou, não é dívida. Tenho guardado durante o ano inteiro, então eu sou rico. Então eu sou obrigado a pegar esses 3 mil e tirar 2,5%, que vai dar 70 reais. 3 mil, 70 reais é pouco. Esses 70 reais eu vou dar para um pobre, necessitado, faminto, viajante, endividado. Eu vou dar para aliviar as dificuldades dele. Se fosse 3 milhões, ia ser 70 mil. 70 mil ainda é pouco para 3 milhões. Mas é bastante para aquele que não tem nada. Então, se uma cidade inteira fazer isso, muito provável que aquela cidade vai eliminar os necessitados e os famintos. E as pessoas vão ter capacidade de se manter. Compreenderam? É uma purificação para a minha riqueza. Quando eu faço isso, estou purificando a minha riqueza, a minha alma. O quarto pilar é chamado de Ramadã. Ramadã é nome de um mês. Em especial, é o nono mês do calendário lunar. O calendário lunar não é o calendário gregoriano. O calendário lunar é o calendário islâmico. O calendário islâmico rege conforme as fases da lua. Quando a lua inicia uma lua nova, iniciou o primeiro mês. Quando está na lua cheia, está na metade do mês. Quando vai até a outra lua nova, acabou um mês, inicia outro. Então você vai ver que no calendário lunar, o mês tem 29 ou 30 dias. No
Não é igual no momento gregoriano que é setembro. Sempre varia, porque é conforme a lua. Esse mês do Ramadã é especial, porque iniciou a revelação do livro sagrado, que são as palavras de Deus, que é o Alcorão. O Alcorão é esse livro aqui. Esse aqui é o Alcorão. A gente abre assim, da direita para a esquerda. Escreve da direita para a esquerda. A gente abre assim. E aqui para cá. Esse livro, ele é especial. Acreditamos que são as palavras de Deus. A gente reza e citando as palavras de Deus. As palavras nunca foram mudadas. Desde o primeiro dia até o último. As palavras vieram no Ramadã. É a lei que Deus enviou para Muhammad. Igual Jesus trouxe o Evangelho. Igual Moisés trouxe o Torá. Davi, os Salmos. Acreditamos em todos os livros, seguindo o último, completando a mensagem. Então é um mês especial, Ramadã. Nesse mês foi decretado algo chamado jejum. O que é jejuar? Jejuar é se abster, ficar sem comer, se abster de algo. E aqui você vai se abster de comida e bebida e relação sexual se for casado. Durante o amanhecer até o pôr do sol. Aí depois já pode quebrar e comer e ter relação. Eu faço isso durante o mês inteiro, em adoração ao único Deus. Aquela pessoa que não pode jejuar porque está doente, não vai jejuar. A mulher está menstruada, não vai jejuar. A mulher está grávida, ou pós-parto, não precisa jejuar. Uma pessoa de idade, está fraca, não precisa jejuar. Essas pessoas, ou elas vão repor o jejum em outros dias, ou então não vai repor porque não pode. Então vai fazer o quê? Vai pagar durante todos os dias do mês do Ramadã, vai calcular uma refeição durante todos os dias para um faminto. Então o jejum ao mesmo tempo, eu vou refletir. Eu fico um tempo curto sem comer, sem beber, controlando os meus desejos. Existe pessoa que não come nem bebe durante anos, durante dias. Então, eu devo colocar sensibilidade no meu coração e ajudar o próximo. O jejum é uma adoração e tem a importância que você faz. Você purifica a alma. Chance para eu pagar os meus pecados, que eu tenho, estou cheio de pecados. Depois vem o quinto e último pilar, que é chamado de peregrinação, ou Hajj. O Hajj é algo feito uma vez na vida, para quem tiver condição física e financeira para isso. Na época da peregrinação, por volta de 4 a 6 milhões de pessoas se encontram num lugar chamado Meca, onde está a Kaaba, o primeiro templo construído na terra por Abraão e Ismael. Ali tem 4 milhões de pessoas da África, da Europa, da Ásia, da América, da Oceania, todo mundo ali. Homens, por volta de uma semana, todos iguais. Rico, pobre, preto, branco, líder de Estado, faxineiro, todos eles vestindo uma única vestimenta. Sem roupa nenhuma, apenas uma toalha branca, do umbigo até debaixo do joelho enrolada, e a outra cobrindo os ombros. Não sabe quem é quem? Todos adorando o mesmo Deus. O
mulheres todas cobrindo o corpo, o manto e os cabelos. E essa vestimenta da mulher muçulmana não é uma novidade. Ela segue a tradição de uma mulher que foi uma das melhores mulheres da terra, que é a Virgem Maria, a mãe de Jesus. Ela se vestia com essa vestimenta em forma de modéstia, de respeito e pudor. Então, o quinto e último pilar, eu faço a peregrinação para tentar voltar mais humilde no meu local. Todo mundo igual, adorando o mesmo Deus. São 5 pilares que os muçulmanos acreditam e praticam. Pilares da religião. E completa também com os 6 pilares da fé. Que é acreditar em Deus, nos anjos que Deus criou. São vários anjos. A gente não vê, mas eles não vê. Criaturas da luz. Acreditar nos livros que ele enviou, ao Corão, Salmos, Evangelho, Torá. Acreditar nos mensageiros que Deus enviou, como Noé, Abraão, Jesus, Moisés, Muhammad. Acreditar no dia do juízo final, que é um dia prometido, que todos vão prestar conta para o Criador Deus, e acreditar no destino. Que Deus decretou para cada um o seu destino. Só que eu não sei o meu destino. A minha obrigação é ir em busca sempre da melhor maneira, através dos ensinamentos dos profetas e mensageiros. É isso que o muçulmano acredita. Nada além disso e nem menos do que isso. Essa é a religião. Resumidamente para vocês, agora vocês só levantam a mão e eu vou responder a pergunta e a curiosidade de cada um de vocês. Eu já fui para Meca porque eu fui para a Arábia Saudita e vivi lá 8 anos. E estudei e me formei na teologia e jurisprudência islâmica e também em idioma árabe. Deixa eu falar para vocês. É ali embaixo. Ali embaixo? É só um pouco. Ah, desce aqui. Nations for Ele vai ter em falta. O recomendado é rezar. A partir dos 10 anos, todo muçulmano tem que rezar. E a reza é uma ligação, ela vai te trazer alívio. Sobre o imposto que o senhor falou, todos dão para uma pessoa específica ou são várias pessoas? Você vai dar para os pobres, para os necessitados, para aqueles que têm fome, para aqueles que estão em viagem, às vezes precisa, para o endividado pagar sua dívida, ou então para aquelas entidades que recolhem e distribuem, que você confia. Esse livro é o Corão. Esse livro são palavras que desceram direto de Deus, através do anjo Gabriel para o profeta. E os seus companheiros, o profeta passava para os companheiros e notavam isso. Todo muçulmano consegue entender aquele tipo de letra? Os muçulmanos, eles não precisam falar e entender o árabe, mas eles precisam entender sobre Deus. Entendeu? Quando eles vão rezar, eles rezam em árabe, eles aprendem a recitar em árabe, mas hoje existem as traduções do que você está falando. Em inglês, em espanhol, em português, entendeu? Então, você vai fazer 5 vezes por dia. Automaticamente você vai memorizar. Eu
podia fazer a leitura da primeira surata ali em árabe. Eu vou fazer uma surata que Deus falou assim. Uma vez, chegou um homem até um profeta e falou para ele assim: descreva para nós Deus, ó Muhammad. Quem é esse Deus que você fala tanto? Aí ele pegou, recebeu essa surata e Deus falou assim para ele: Bismillahirrahmanirrahim. Diga, em nome de Deus, o misericordioso, o misericordiador. Toda misericórdia vem de Deus. E Deus colocou a misericórdia para nós, da vida, da respiração, do enxergar, do andar. Devemos ser grato a Deus pela vida. Depois ele falou: Qul huwallahu ahad. Diga para eles, ó Muhammad, Deus é único, é um só. O único, o Criador de tudo, o sustentador de tudo, o único e digno de ser adorado. Allahu Samad. Deus é o absoluto. Como assim? É aquele que não precisa, não depende de nada e de ninguém. E todos nós necessitamos e precisamos dele. Lem yalid wa lam yulad. Ele não gerou e nem foi gerado. Nós fomos gerados no ventre de nossas mães. Todo mundo foi gerado. Ninguém gerou Deus. Deus é o primeiro, nada vem antes dele. Deus é infinito, nada vem depois dele. Ele é o vivo que jamais morre. Nós morremos dormindo. Deus não dorme, nem cochila. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. E nada e ninguém se compara a Deus. Entendeu? Essa é uma surata. E a outra surata, que é a abertura do Alcorão, Deus fala assim: Bismillahirrahmanirrahim. Em nome de Deus, o misericordioso, o misericordiador. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Louvado seja Deus, o Senhor dos mundos, o único e digno de ser louvado. Ar-Rahmanir-Rahim. O misericordioso, o misericordiador. Malik Yawmiddin. O soberano no dia do juízo. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ó Deus, só a Ti adoramos e só a Ti imploramos ajuda. Ihdina sirata al-mustaqim. Guiai-nos a senda reta. Sirata alladhina na'amta alayhim. A senda a qual agraciastes. غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Não a senda dos abominados, nem dos extraviados. Amém. Amém. Essa é a surata. Essas são palavras de Deus que estão no Corão. Tem mais perguntas a vocês? Uma pergunta. Eu não quero me virar, mas como é? Por que eu conheço de você ser daquele tipo? Tá. É importante. Nós tínhamos no outro canto, tá? O banheiro, geralmente, a gente coloca alguns vasos, tanto o vaso para ocidental, que a pessoa vai e senta normal, e tem aquele vaso oriental, que é o vaso que eles falam de cóquiras. Por quê? Porque esses vasos, eles falam que muitos médicos recomendam a pessoa, quando está com prisão de ventre ou coisas semelhantes, eles recomendam você sentar de cócoras, que ajuda você. Entendeu? Então, É o mais natural, né? isso. Seguindo a tradição islâmica, muitos fazem dessa maneira. Entendeu? Então a gente segue a tradição islâmica. Vocês imaginam uma forma de amar? Sim, acabei de falar. Quem é Deus? O único que não gerou nem foi gerado. Ninguém se compara com Ele. Entendeu? E o Criador de todas as coisas. Todo fiel que for realmente fiel vai se encontrar com Deus. Eu acho que ele quis dizer se tem uma forma física, uma Não, aparência. a nossa mente é incapaz de imaginar. Porém, Deus é o mais belo de todas as belezas. Porque Ele que criou as belezas. Entendeu?
forma física, a gente não imagina, porque a nossa imaginação é incapaz de imaginar. Aqui os encontros são semanalmente nessas. A gente se encontra todos os dias, principalmente nas últimas orações da noite, toda sexta-feira, nas mesquitas do mundo inteiro, ao meio do dia, o sheik, ele sobe num púlpito igual esse, ou maior do que esse, ou menor, sobe aqui assim, aí ele pronuncia palavras de fé, de ensinamentos, ou histórias, depois ele desce, ele puxa a oração aqui, e as pessoas atrás, por que tem essa ligação? Porque aqui na faixa tem espaço para se curvar, entendeu? Quando completa, ombro a ombro, as pessoas se completam numa fileira, aí eles vão se completar outra. Os homens ficam sentados aqui, as mulheres em cima. Por que a separação? Porque eles vão abaixar, levantar, se curvar, em respeito às mulheres, a gente coloca elas mais no privado. E por que entrar de pé descalço? Porque a gente senta no chão, reza, coloca a testa no chão, para manter o ambiente limpo e agradável. Você quer perguntar? Tá. Tem algum país que é proibido muçulmano? Proíbe e até muçulmano. Eu entendi a pergunta. Os países comunistas, se é proibido. Se há algum país que não exista a fé muçulmana, por exemplo. Deixa eu desligar isso aqui.